Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Aqui é o Luciano, estou gravando esse vídeo para compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E para mim é um privilégio poder falar um pouquinho da palavra do Senhor com vocês. E a minha oração e o meu desejo é que o Senhor fale conosco poderosamente. Que o Senhor visite o meu coração e o seu coração. E que essa palavra, que é viva, que é eficaz, penetre na nossa mente e no nosso coração, ao ponto da gente poder colocar tudo que a gente vai aprender aqui, colocar em prática. Então, meus irmãos, peça ao Senhor para que o Senhor nos dê um coração de carne. O que eu quero dizer com isso? Um coração mole, um coração sensível, para que o Espírito Santo se derrame sobre a nossa vida, que o Espírito Santo derrame sobre o nosso coração aquilo que Ele quer falar com a gente hoje. E que nós possamos pedir para o Senhor tirar o nosso coração de pedra, o nosso coração endurecido, que o Espírito Santo tire qualquer empecilho da nossa mente para que nós possamos aprender e receber do Senhor aquilo que Ele quer falar com a gente hoje. Então, peça ao Senhor para que nós possamos ser transformados pela palavra do Senhor Todo-Poderoso. Amém? Dito isso, eu gostaria de falar hoje no capítulo 3 do Evangelho de Marcos. O pastor Dinho, ele iniciou uma série de exposições no Evangelho de Marcos, inclusive ele falou na última quarta-feira, no capítulo 2 ali do Evangelho de Marcos, e tem sido bênção para a nossa vida estudar e aprender mais sobre esse evangelho que eu particularmente gosto muito. Então, eu gostaria de fazer a leitura com você, Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 1 ao 6. Se você tiver com a sua Bíblia aí, de papel, me acompanhe na leitura. Se não, pegue seu celular, ligue a Bíblia aí no seu celular e acompanhe a leitura junto comigo, tá bom? Capítulo 3 do Evangelho de Marcos diz assim, do versículo 1 ao 6. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir para que o Senhor fale conosco. Senhor, renova, Senhor, a nossa fé, a nossa mente. Senhor, fale conosco poderosamente, ó Deus. Por favor, Senhor, abra o nosso coração, a nossa mente, para receber aquilo que o Senhor quer falar com a gente hoje. Em nome de Jesus, Senhor, seja presente, Senhor, em cada lar que está assistindo esse vídeo. Senhor, obrigado, porque a tua misericórdia dura para sempre e se renovou hoje mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguem trazer à memória, conseguem lembrar do último filme que vocês assistiram de ação? Aquele filme que vocês assistiram e vocês não esqueceram nenhuma cena. Quando acabou o filme, você pensou: eu vou assistir de novo esse filme.
Mas é aquele filme de ação mesmo que você não conseguiu desgrudar os olhos. Que você prestou atenção em cada detalhe do filme. Você consegue lembrar desse filme que você assistiu? Inesquecível? Eu consigo lembrar de vários. Mas por que eu pedi para vocês trazerem à memória um filme de ação que vocês não esquecem? Porque o Evangelho de Marcos, se a gente fosse falar sobre um gênero de um filme, a gente poderia colocar como Evangelho de Marcos o filme de ação. Por quê? Porque Marcos, primeiro, ele escreve para os romanos. E, escrevendo para os romanos, sendo um povo muito proativo, um povo dinâmico, um povo com muito vigor, Marcos detalha muitas passagens de Jesus já em ação. Ou seja, diferente dos evangelhos de Mateus e Lucas, por exemplo, que são bem mais minuciosos. Mateus fala muito da infância de Jesus, Lucas também descreve, Lucas sendo um médico e pudera. Um médico, ele de fato, ele é detalhista, ele tem essa sensibilidade de saber os pormenores de uma história, mas Marcos não. A narrativa de Marcos é uma narrativa onde Jesus está em ação o tempo todo. Uma hora Jesus está curando as pessoas. Em outro momento, Jesus passa pelo deserto e vence a tentação no deserto. Depois, Jesus se retira para orar. Depois, Jesus declara sua autoridade. Depois, Jesus cura mais pessoas e come com pecadores. E Jesus afirma ser o Senhor do sábado e contraria todos os religiosos daquela época. Uau, que evangelho mais ativo! E quando eu leio esse evangelho, eu já me veio uma coisa na mente. Cara, será que a minha fé tem sido colocada em prática? Será que eu coloco a minha fé em prática? Ou você acha ou será que a minha fé é apenas para mim mesmo, para ficar dentro das quatro paredes? Ou será que a minha fé é uma fé onde as pessoas que estão à minha volta são impactadas, de fato são contagiadas pela fé que eu tenho no Senhor Jesus. Então, quando eu leio o Evangelho de Marcos, me vem essa pergunta, porque é de fato um evangelho onde Jesus ele está ativo no meio do povo, no meio dos pecadores. Então, quantas cenas movimentadas que Marcos registra. Quantas cenas que você e eu podemos ler e imaginar como eu gostaria de estar naquela época para poder ter visto isso ao vivo em cores. E uma das características principais desse Evangelho de Marcos é que o livro tem algumas repetições, a narrativa tem algumas repetições que são importantes considerar. Uma vez que Marcos está escrevendo, como eu falei, para o povo romano, que é muito ativo, tem algumas palavras que são muito constantes nesse livro de Marcos. Uma delas são a palavra logo, a palavra imediatamente, no mesmo instante, dá a ideia de uma prontidão, a ideia de uma agora, de um dinamismo. Então, coisas que é peculiar no Evangelho de Marcos. Então, como eu falei, o pastor Dinho ele iniciou falando um pouquinho sobre esse evangelho, expondo biblicamente passagens do Evangelho de Marcos, e inclusive na quarta passada, no culto de oração, ele falou um pouquinho sobre o capítulo 2, onde Jesus é interrogado acerca do jejum, e depois Jesus afirma ser o Senhor do sábado. E com essas afirmações, os fariseus ficaram irritados, ficaram com a pulga atrás da orelha. Finalmente chegamos no capítulo 3, o capítulo 3 que nós lemos do versículo 1 ao versículo 6. E no capítulo 3, na verdade, o começo desse capítulo
ainda é um problema do finalzinho do capítulo 2. Porque como Jesus afirmou que ele é o Senhor do sábado, os fariseus ainda não estavam convencidos disso. Os fariseus, muito rigorosos, muito sisudos no sentido de guardar a lei a ferro e fogo, eles estão com muito pé atrás com aquilo que Jesus falou que ele era o Senhor do sábado. E o capítulo 3 fala para a gente que Jesus ele vai para a sinagoga e ele encontra um homem com a mão atrofiada. Os fariseus, eles colocam Jesus, põem Jesus diante de um homem com a mão atrofiada, uma das mãos atrofiada. E por que eles colocaram Jesus frente a frente com esse homem? Eles não estavam preocupados com a situação do homem, com a condição do homem, condição essa de um problema físico. Muito pelo contrário, os fariseus, eles queriam saber qual seria a intenção de Jesus a respeito daquele homem. Eles já tinham certeza que Jesus tinha todo o poder para fazer o que ele quisesse. Só que eles colocaram aquele homem de frente para Jesus porque era no sábado. E no sábado, para utilizar a medicina, teria que ser em caso de vida ou morte. Só que não é esse caso de vida ou morte que esse homem está lidando, que Jesus está diante dessa situação. Não é um caso de vida ou morte. É um caso que muito provavelmente esse homem não nasceu com essa mão atrofiada, ele teve esse problema ao longo da vida. Então os fariseus eles colocam esse homem diante de Jesus e ficam ali, ó, na espreita, sabe aquela emboscada? Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele curar no sábado, curar esse homem que não necessariamente precisa ser curado no sábado, porque isso quer dizer que ele vai trabalhar no sábado, vai transgredir a lei. Então, Jesus, ele sabe do que está acontecendo, e Jesus, ele chama esse homem com a mão atrofiada. Versículo 3, Jesus diz assim: disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio. Jesus chama esse cara. E quando Jesus chama esse cara, Jesus olha nos olhos dos fariseus. Jesus enfrenta os fariseus. Jesus fala assim, no versículo 4, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Irmãos, para a gente entender essa profundidade, essa pergunta que Jesus fez aos fariseus, aos religiosos da época, é que essa pergunta que Jesus fez é uma pergunta capciosa. É uma pergunta que levaram os fariseus a refletirem, e não só a refletirem, mas também a se omitirem, a não falarem nada. O silêncio dos fariseus denunciaram a omissão e a religiosidade deles. Sabe por quê? Porque se Jesus não cura esse homem, automaticamente Jesus não estava fazendo bem. E não fazer o bem implica em fazer o mal, implica em matar. Talvez não matar de maneira física, de maneira literal. Mas não fazer o bem significa matar a pessoa que está com um problema diante de nós. Então Jesus ele joga essa pergunta para os fariseus. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Obviamente é o bem. Obviamente é salvar a vida. Jesus, ele está mais preocupado com as vidas, com a condição, com a situação daquele homem, do que propriamente com o dia. Uma vez que ele falou que ele é o Senhor do sábado, no capítulo 2, no finalzinho, ele tem toda a convicção de que ele precisaria curar e restaurar a mão daquele homem. Então, fazer o bem é atemporal, não tem dia, não tem hora, não tem local. Se nós que dissemos, que confessamos o Senhor como nosso Salvador, como o Senhor de nossa vida, nós precisamos olhar para esse texto e falar: eu preciso fazer o bem, eu preciso, onde eu estiver,
eu preciso me posicionar como discípulo de Jesus. Sabe por que eu estou dizendo isso? O pastor Dinho falou na quarta-feira sobre uma nova vida, né? Ao ponto da gente experimentar essa nova vida, ter experimentado essa nova vida, nós precisamos deixar para trás algumas coisas que a gente estava fazendo que não condiz com a palavra de Deus. Então, os religiosos, mesmo estando na sinagoga, a sinagoga é um lugar onde os judeus se encontravam para ler a Torá, para adorar, mesmo estando na sinagoga, eles não pensavam nas pessoas. Percebe como a religiosidade é uma bolha que, se a gente não prestar atenção, a gente pode ter um coração endurecido e a gente não consegue ter sensibilidade com as necessidades das pessoas que estão à nossa volta. Sabe por que eu estou falando de coração sensível para as necessidades das pessoas? Porque no versículo 5, Jesus, ele muito irado, não irado no sentido de pecar, mas de olhar a situação daqueles homens podres espiritualmente falando, egoístas, orgulhosos, que são esses homens aqui, esses fariseus, esses religiosos, que matarão o Senhor Jesus. E olha que incrível, Jesus ele fica furioso e ele se entristece profundamente por causa do coração endurecido deles. Pedro, quando ele vai pregar em Atos, Pedro fala isso: olha, vocês crucificaram Jesus Cristo. E esse vocês se aplicam para mim e para você. Porque Jesus, ele compra essa briga, vamos dizer assim, pela condição desse homem, para curar esse homem, para restaurar a vida desse homem que tem a mão atrofiada. Ele compra essa briga, ele é convicto naquilo que ele tem que fazer, mas isso daí a gente aplica à nossa vida também. Quando nós estávamos sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma esperança, Jesus, ele paga o preço para morrer pelos nossos pecados e nos dar vida. Então percebe que Jesus, ele sabia que a partir desse momento os fariseus eles não iam ter mais nenhuma dúvida quanto a procurar Jesus para matá-lo. Mas só que Jesus ele olha para a vida, para a necessidade da pessoa. Ele olha para as pessoas com amor, ele estende a graça dele, ele cura, ele restaura, porque Jesus ele está sensível às necessidades do próximo. Continuando o texto, Jesus ele fala para o homem: estenda a mão, e o homem estende a mão. E ele, ao estender a mão, ela foi restaurada. E aí os fariseus, olhando para aquilo tudo, para aquela restauração daquele homem, Jesus faz mais um milagre, Jesus curou no sábado. Os fariseus, eles pegam e se reúnem e criam aliança com os herodianos. Sabe quem são os herodianos? Herodianos, um grupo religioso que era do partido de Herodes Antipas. E esse grupo, olha só como são as coisas. Quando a gente está com o coração endurecido, quando a religiosidade nos cerca, a gente olha mais para as circunstâncias, a gente quer apontar mais, a gente quer criticar mais, a gente quer julgar mais as pessoas, porque a gente está numa busca tão frenética de atrapalhar a cura, atrapalhar o bem, que a gente pode se aliar a pessoas que não condiz com a verdade do Evangelho. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque o judeu e o herodiano, eles não se batiam, mas só que eles tinham uma coisa em comum depois disso: buscar alternativas para matar Jesus. Olha que coisa importante para a gente trazer à nossa mente. Quando a gente está numa religiosidade, num legalismo, a gente tem um coração endurecido, a gente fica cego e a gente se alia até pessoas que não condiz com o Evangelho, que é contra o Evangelho, mas só que a gente quer se aliar a essas pessoas para sustentar aquilo que a gente acredita. A lei, meus irmãos,
ela é importante, porque ela identifica a nossa natureza humana de pecadores. Só que a lei não é maior que a vida. A vida é mais importante. E diante desse cenário, eu gostaria de trazer 3 lições para nós aqui, importantíssimas. Lições que nós precisamos aprender hoje, aplicar, pedir para o Espírito Santo aplicar no nosso coração essas lições. A primeira lição que a gente encontra nessa passagem é que nós devemos assumir a nossa necessidade em Jesus. Vou repetir. A primeira lição, devemos assumir a nossa necessidade em Jesus. Assumir a nossa condição de dependentes do Senhor. Gente, pensa, naquela época, você ter qualquer tipo de problema físico já era um modo de exclusão da sociedade. Mas quando Jesus ele é posto diante desse homem com a mão atrofiada, Jesus chama o homem para ficar diante do povo ali. E quando nós estamos com problemas, a gente mal fala para as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas mais íntimas. Quem dirá, por exemplo, uma ilustração aqui, falar diante da igreja os nossos problemas e aquilo que a gente tem passado como dificuldade. Então, depender de Jesus é partilhar o sofrimento uns com os outros. Depender de Jesus, saber da nossa real necessidade no Senhor implica em partilhar os nossos sofrimentos uns com os outros para que os nossos pecados sejam perdoados. Reconhecer a nossa condição espiritual, condição essa que era uma condição espiritual atrofiada. Mas quando Jesus ele nos dá vida, quando ele nos encontra, nós temos a nossa vida restaurada, nós somos salvos pela graça dele. Então eu não sei qual a área da sua vida que você tem passado por dificuldade. Eu não sei qual a área que esteja atrofiada na sua vida, qual a área que esteja com deformidade, com problemas. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor nos desafia a assumir a nossa dependência nele. Porque o Senhor, ele é todo poderoso para restaurar. Ele restaurou a vida daquele homem, a mão daquele homem. Provavelmente o problema da mão daquele homem atrofiada seria na mão direita. Isso impediria do homem até trabalhar. Então Jesus ele faz um serviço completo. Ele restaura a mão do homem, o homem fica bom, não somente para si, mas também para abençoar as outras pessoas no trabalho que ele pode desenvolver. Então, Jesus transformou a história daquele homem, transformou a condição daquele homem. E o desafio meu e seu é colocar a nossa vida diante de Deus e permitir que o Senhor transforme a nossa vida, transforme a sua vida. Precisamos, meus irmãos, ser humildes. Precisamos ser humildes, meus irmãos, para assumir a nossa dependência no Senhor Jesus. Muitas pessoas já me perguntaram por que eu vou orar, Luciano, se Deus sabe de todas as coisas. De fato, Deus sabe de todas as coisas, Deus tem o controle de todas as coisas. Mas quando nós oramos ao Senhor, quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta, nós se colocamos de joelho diante do Senhor e nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa dependência do Senhor. E nós declaramos, Senhor, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai nosso que estás no céu, me ajuda. Sem o Senhor, eu não consigo. Segunda lição que nós aprendemos com essa passagem, com esse texto, é que nós devemos fazer o bem sempre. Devemos fazer o bem sempre. Versículo 4, Jesus diz, o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal? Salvar a vida ou matar?
o texto nos mostra que de um lado o homem precisava ser curado e do outro lado, homens estavam interessados em qual atitude Jesus iria tomar, pois desejavam matar Jesus. Olha que contradição dos fariseus, meus irmãos. Não podia curar o homem com a mão atrofiada, mas eles, na mente e no coração, queriam matar Jesus. Para o fariseu, a religião era um ritual que consistia em obedecer a certas leis e normas. Para Jesus, era servir a Deus e servir ao próximo. Essa era a grande dificuldade dos fariseus, eles estavam se portando mais com as tradições do que com a vida. Eles não viram um homem necessitado, e sim uma oportunidade de acusarem Jesus. E é muito importante, meus irmãos, enfatizar que o zelo dos fariseus não era pela palavra do Senhor, mas era pela tradição dos homens. Eles estavam seguindo tanto a tradição de homens que se esqueceram da ordem de amar, de estender amor e graça pela vida do próximo, pelo bem-estar do próximo. Todos nós sabemos que era um dia de sábado, dentro de uma sinagoga, e mesmo sendo no dia de Deus, mesmo todos os fariseus estando na sinagoga, na hora da adoração a Deus, os fariseus estavam tramando todo o mal contra Jesus. Então, meus irmãos, não adianta nós estarmos na igreja no sentido de estar nas quatro paredes, se o nosso coração e a nossa mente está longe do Senhor Jesus, está longe dos preceitos que o Senhor quer para nós e tem para nós, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo, amar o próximo como a nós mesmos. Como eu falei, a lei mostra que nós somos pecadores, mas a lei também quer trazer o homem para perto de Deus. Olha o que diz Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois do tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha a religião que o Senhor fala que nós devemos seguir. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago capítulo 1, versículo 27. Ainda em Tiago capítulo 4, versículo 17, ele diz isso. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Portanto, meus irmãos, se nós estivermos em um local em que vai exigir posicionamento de nós como discípulos de Jesus, em fazer o bem, e se nós nos omitirmos, o Senhor não será glorificado e nós daremos mau testemunho, nós não seremos embaixadores do reino, muito pelo contrário, nós estamos envergonhando o nome do Senhor, porque nós somos chamados para ser agentes do Senhor, sermos o nosso grande ministério é o ministério da reconciliação, reconciliar o homem pecador com o Deus Todo-Poderoso. E isso também implica em se envolver com a vida dessas pessoas, da comunidade, do local que nós estamos inseridos. Tantas pessoas estão com tantos problemas e nós somos resposta de Deus para os problemas dessas pessoas. Nós somos convocados, desafiados a colocar a nossa fé em prática diante desse mundo caótico. Segunda lição, meus irmãos, é que nós devemos exercer a nossa fé. Desculpa, é a terceira lição. Vamos recapitular? Primeira lição, devemos assumir a nossa necessidade de Jesus. Segunda lição, devemos fazer o bem sempre. E a terceira e última lição, devemos exercer a nossa fé. Versículo 5. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu e ele foi restaurado. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual é a área da sua vida que você precisa dar um passo de fé? Que você está preso, que você está paralisado, que as circunstâncias, que os problemas, que os comentários, que as críticas, que os julgamentos
te paralisaram ao ponto de você não conseguir confiar no Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós. A Bíblia fala que o Senhor tem muitas coisas que a gente não pode nem imaginar, nem pensar, nem supor. O Senhor tem muitas coisas para nós, aqui e na eternidade, por toda a eternidade. O Senhor é bom. Jesus nos desafia a confiar nele. O problema é que nem sempre queremos aceitar aquilo que o Senhor tem para nós. Mas dar um passo de fé, meus irmãos, é confiar no Senhor, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. É boa. Mas não é só boa, ela é perfeita. Ela não tem erro. Ela não tem erro. Ela é perfeita. E a última, ela é agradável. Ela vai fazer bem para nós. Vai produzir mudança de caráter. Vai produzir perseverança. Então, coloque as suas dificuldades diante do Senhor. Coloque as suas crises existenciais, os seus dilemas, a sua ansiedade. Coloque diante do Senhor. Coloque os seus problemas, confie no Senhor, pois a vontade do Senhor, ela é boa. Ela é perfeita e agradável. Então, meus irmãos, eu desafio você a olhar para esse texto, a olhar para essas lições e dizer: Senhor, me ajuda, Senhor. Transforma o meu coração e a minha mente, Senhor, na imagem do teu Filho, Jesus. Para que eu possa, Senhor, ser sal da terra e luz do mundo. Para que o Senhor tire as escamas dos meus olhos. E que eu não seja um religioso, uma religiosa. Um crítico, uma crítica. Que eu faça o bem. Que eu seja resposta de oração para as pessoas. Que eu estenda a graça, essa graça que foi concedida a mim, que eu estenda essa graça às outras pessoas, e que eu exerça a minha fé, e que eu coloque as minhas dificuldades, as minhas mazelas, os meus problemas diante do Senhor. Não seja, meus irmãos, não seja um empecilho para vida e para a cura que o Senhor tem para a vida de muitas pessoas e para a nossa vida também, em nome de Jesus. Eu quero encerrar com uma oração. Ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Senhor, aplica essas verdades no nosso coração, ó Deus. Nós precisamos do Senhor. Senhor, humildemente, Senhor, transforma a vida da minha irmã e do meu irmão que está assistindo esse vídeo. Transforma a minha vida. Que nós possamos, Senhor, ser mais parecidos com o Senhor. Que nós não sejamos, Senhor, religiosos que mais atrapalham, Senhor, a tua missão, mas muito pelo contrário, que nós sejamos facilitadores, que nós possamos expandir o teu reino aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, poderosamente. Olá, irmãos, vamos dar continuidade no nosso culto. Vamos ter agora o momento da ceia do Senhor. E eu gostaria de ler um texto muito conhecido por todos nós. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 26. Diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor, Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Irmãos, diante das palavras do apóstolo Paulo, eu gostaria de trazer 3 princípios para nós pensarmos nesse momento de ceia do Senhor.
primeiro princípio que nós precisamos compreender acerca da ceia do Senhor é que nós precisamos relembrar o que o Senhor Jesus fez por nós. O apóstolo Paulo fala no versículo 26 que nós precisamos anunciar a morte do Senhor. Relembrar, olhar para trás e lembrar do que o Senhor Jesus fez por nós. O que o Senhor Jesus fez por nós? Nós estávamos perdidos. Nós estávamos errantes, sem nenhuma esperança e perspectiva. Nós estávamos destinados ao inferno. Porém, Jesus, com muito amor e misericórdia por toda a humanidade, ele, de forma amorosa, graciosa, ele morre em nosso lugar. Ele se entrega em nosso lugar. Ele sofre. Ele apanha. E ele morre na cruz por mim e por você, pelos nossos pecados. Ele ressuscita ao terceiro dia e ele nos possibilita a vida eterna. O Senhor Jesus, ele sofre por mim e por você, para nos dar a vida eterna, para nos dar esperança, para nos dar uma nova vida, para perdoar os nossos pecados, para nos dar redenção, para derramar graça na nossa vida, para nos redimir dos pecados, para restaurar a nossa comunhão com Deus. Então, a ceia do Senhor é esse momento onde a gente relembra aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. E o segundo princípio que nós precisamos parar e refletir acerca da ceia do Senhor é que é um momento de celebração, é um momento de gratidão. A Bíblia fala que quando o Senhor Jesus partiu o pão, ele agradeceu, ele deu graças. Ou seja, nós precisamos participar desse momento com o coração cheio de gratidão, alegres, felizes, celebrando aquilo que o Senhor fez por nós. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque a ceia do Senhor, esse memorial, essa lembrança, não é um funeral, não é para a gente ficar tristes, não é para a gente ficar cabisbaixos, muito pelo contrário, é para trazer renovo para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa alma e celebrar o que o Senhor Jesus fez por nós. Terceiro princípio é que nós, ao participarmos da ceia, nós precisamos olhar para frente. O apóstolo Paulo fala que nós precisamos fazer isso, a ceia do Senhor, até que ele venha. Então nós olhamos com expectativa, com esperança, porque o Senhor Jesus voltará e vai buscar a sua igreja, e a igreja dele vai reinar com ele eternamente. E o mais lindo disso tudo, meus irmãos, é que a igreja, eu e você, nós participaremos da ceia junto com o Senhor Jesus. Pessoalmente, fisicamente, nós participaremos do banquete da graça do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que você e eu, nós celebraremos a ceia junto com o Senhor Jesus, pessoalmente, tete a tete? Isso é um momento de alegria para todos nós. E confessamos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida. Diante disso, vamos participar da ceia. Mas antes de participar da ceia, eu queria desafiar você, encorajar você a se examinar, a olhar para o seu coração, a pedir para o Senhor sondar o seu coração, a pedir perdão para o Senhor pelos seus pecados. Se você tem algum problema com algum irmão, com alguma irmã, reflita sobre isso, peça perdão, reconcilie-se com as pessoas, de modo que você perdoa as pessoas, você experimenta o perdão que Deus lhe ofereceu. Então examine o seu coração, se arrependa dos seus pecados e participe da ceia junto conosco.
Eu gostaria de pegar o pão, e que significa o corpo do Senhor, e o suco de uva, que significa o sangue. E eu gostaria de ler alguns versos aqui para nós participarmos desse momento. Versículo 24. E tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Vamos comer o pão? Versículo 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Vamos tomar o cálice. Oremos. Senhor Todo-Poderoso, obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu por nós. Quanto amor, Senhor, que o Senhor teve e tem por nós. Obrigado pela sua graça, favor imerecido. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de paz. Muito obrigado, Senhor. Nós declaramos que o Senhor é o dono da nossa vida, o Senhor da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque a gente celebra esse momento com um coração grato. E a gente olha com os olhos fixos para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Senhor, obrigado, Deus. A gente só tem a agradecer. Abençoa, Senhor, cada família que está assistindo esse vídeo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Bom domingo para vocês. Deus abençoe a sua vida. Abrace as pessoas que estão aí ao seu lado. E tenha um momento de comunhão com a sua família. Celebre a ceia do Senhor. Tenha um momento de coinonia. Deus te abençoe, meu querido e minha querida. Um abraço.